Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Como prometido, o vídeo de hoje será falando sobre a Páscoa. Mas antes de começar, roda a vinheta. Viver Jesus, mais do que ler falar, eu preciso viver. Eu acredito que a maioria das pessoas hoje em dia comemora a Páscoa, porque além do mais, ela se tornou um feriado oficial no Brasil. Quando se fala em Páscoa, todos nós já relacionamos com família, com chocolate e, é claro, os coelhinhos, os ovos, que são para simbolizar a esperança, a vida, o renascimento. Mas esses não são os verdadeiros significados da Páscoa. A Bíblia, como sempre, tem a resposta para tudo, e ela nos mostra por que comemorar a Páscoa. Tudo começou há muito tempo atrás, lá no tempo de Moisés, quando os israelitas estavam sofrendo com a escravidão no Egito. Então Deus prometeu que iria libertá-los. Ele demonstrou seu poder através de pragas e sinais, mas o faraó não cedeu. Então Deus teve que mandar a última praga, a pior de todas, para que o povo finalmente pudesse ser liberto. Todos os filhos mais velhos do Egito iriam morrer, mas para diferenciar o povo de Deus e os egípcios, cada israelita matou um cordeiro e passou seu sangue nas suas portas, para que quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele fosse embora. Quando o faraó viu que seu filho estava morto, expulsou imediatamente os israelitas do Egito. Todos estavam muito ansiosos, só que antes de saírem, eles fizeram um lanche, fizeram um pão sem fermento. Como o faraó havia expulsado eles do Egito, eles não tiveram tempo para fazer um pão com fermento. Então eles comeram e depois partiram. Deus realmente mostrou seu grande poder, porque os israelitas já estavam escravos dos egípcios há muitos anos, e Deus conseguiu libertá-los sem sequer uma batalha. No livro de Êxodo, capítulo 12, conta que Deus pediu para que eles comemorassem o dia em que eles foram libertos do Egito, que eles conseguiram sair finalmente daquela escravidão. Então surgiu a festa da Páscoa, que significa passagem por alto. Ela tem esse significado porque essa passagem por alto foi exatamente a ação do anjo da morte quando ele viu a casa dos israelitas e viu o sangue do cordeiro nas portas. Ou seja, ele passou por alto, ele passou por cima da casa. Por isso que a Páscoa tem esse significado. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, Paulo relaciona a Páscoa que Deus havia estipulado no Antigo Testamento com o sacrifício de Jesus. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Todos nós somos condenados à escravidão do pecado e à morte eterna, mas Jesus carregou sobre si tudo isso e venceu a morte e o pecado, porque Ele nos ama muito. Os israelitas sacrificaram um cordeiro e passaram seu sangue nas suas portas para que não fossem atingidos pelo anjo da morte. Assim também Deus sacrificou seu próprio filho, e nós também precisamos ter a marca de Jesus em nós, que significa refletir o seu caráter. Porque só o sangue dele é capaz de nos purificar e nos deixar sem qualquer mácula, sem qualquer pecado. Que nós possamos comemorar a Páscoa com um significado diferente do que estamos acostumados. A Páscoa deve ser lembrada pelo que Jesus fez por nós naquela cruz. Todo o sofrimento que ele sofreu não foi em vão, foi por amor e trouxe a nós a salvação. O plano da salvação não foi encerrado naquela cruz, ele continua em nós, porque a gente precisa querer ser salvo, a gente precisa buscar fazer as vontades de Deus e deixar as nossas vontades de lado. Porque a gente não obedece para ser salvo, a gente obedece porque já fomos salvos. Aqueles que amam a Deus nessa terra serão levados com Jesus quando Ele voltar em sua grande glória. A Páscoa não é o único dia que a gente deve tirar para meditar no sacrifício de Jesus, e sim, todos os dias nós devemos pensar nesse grande amor que Jesus tem por nós, a ponto dele morrer naquela cruz e sofrer tanto. E também para meditar sobre o grande poder que Deus tem, porque no domingo, que é na Páscoa, Jesus ressuscitou.
Que você e sua família tenham uma feliz e abençoada Páscoa. A gente se encontra semana que vem. Um beijão e tchau!